Gênesis capítulo 15. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: Tu não me destes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto dos seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: A sua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Salmos 8. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Lucas, capítulo 9, dos versos 1 a 27. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês,
ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu. E ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido essas coisas? E se esforçava para vê-lo. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim, então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite. Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus.